Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Mandy e hoje estou aqui para mais uma resenha de livro. Essa resenha já era para ter saído desde o início do mês, mas essa leitura não foi uma leitura assim fácil. Então eu demorei um pouco, pensei até em não fazê-la, mas não tinha como não fazer, porque o livro, apesar de sua temática, é maravilhoso, é uma reflexão muito profunda. E os nomes, né, da autora Florence Knapp, eu acho que pronuncia assim, não tenho certeza. Ele eu recebi pela Tag Inéditos, né, o clube de assinatura a qual eu faço parte e gosto muito. Ele foi o livro de janeiro, mas para mim só chegou em fevereiro. Então, porque eu já assinei assim no finalzinho de janeiro. Então eu tive aí metade de fevereiro até início de março para fazer a leitura. E estamos aqui para fazer uma reflexão rápida, né, sobre o livro. Esse livro, Os Nomes, ele tem, deixa eu ver aqui, 318 páginas. Ele não é um livro tão longo. Eu amei essa versão porque essa versão da tag ele podia vir na cor azul, acho que na cor verde e nesse rosa. Eu estava torcendo, lógico, para que o meu viesse rosa, porque eu gosto muito da cor. E tenho poucos livros rosa, então seria muito bom. E eu fiquei feliz quando ele chegou rosa. Enfim, esse livro, Os Nomes, ele fala aí da escolha, né? Os personagens desse livro são os personagens principais. Cora, que é a mãe das crianças. Maia, que é a irmã do irmão que nasceu e que vai ter essa questão do nome que será escolhido, qual será. E Maia até ajuda na escolha de uma das versões do nome, que é o de Bir. Tem Godon, que é o pai, e que também esse nome pode ser um dos nomes do filho, pois tem uma tradição na família desse pai que todos os meninos que nascem têm o nome de Godon. É, assim como foi o pai dele, avô, tataravô, e aí ele queria que também o filho dele tivesse o nome de Godon. Mas é que tá, quando Cora vai fazer o registro da criança, assim que ele nasce, ela pensa em romper com esse padrão que tinha na família dele e gostaria muito de trocar o nome para um outro nome para seu filho. E ela cogita o Gordon, que é o nome do pai. Ela cogita o nome Bie, que é o nome que Maia gostaria que o irmão chamasse, que quer dizer urso. E também tem o nome Julian, que ela também escolhe, que tem um bom significado, que ela acha positivo. E o livro todo vai passar nessa trama. Os capítulos vai ter o mesmo assunto, aí vai ter na versão de como seria se o menino chamasse Bia, que foi a primeira versão pensada junto com Maia. Depois a segunda, se ele se chamasse Julian. E a terceira, se ele se chamasse Gordon. Sempre nessa sequência, as versões que eu achei mais difíceis sempre foram de Gordon, porque ele reproduzia o machismo e a violência psicológica do pai. O pai o tempo todo aqui, por isso que não, apesar de ser um livro curto, não foi um livro fácil de fazer leitura, porque em muitos momentos esse pai, né, que era um médico renomado da cidade, que todo mundo confiava, ele fazia violência psicológica, além de psicológica, física também, porque ele agredia por várias vezes a sua esposa Cora. E ele tinha Cora praticamente como uma serviçal, não como a esposa e mãe de seus filhos. Então, assim, era muito densa as descrições de violência, muito triste, muito sofrida, né? E tem até uma situação em que ele mata um vizinho que vai tentar intervir
em uma dessas situações de violência e aí ele vai preso. É, enfim, é tudo muito tenso, muito difícil. E a autora, ela descreve de forma em que você tem esse sentimento, parece que você está na história de fato, e você sente o que Cora está sentindo e o que as crianças também sentem. Ela é muito descritiva, ela consegue trazer essa emoção para dentro do livro. E isso é fantástico, apesar de ser difícil, porque tem muitos gatilhos com relação a isso. E a gente vê que na maioria dos capítulos, Cora, ela não sai de casa, ela praticamente vive em cárcere privado, porque ele que toma conta do dinheiro dela, ele passa a não deixar dinheiro para ela, ele passa a deixar ela sem contato de telefone, ela já não atende mais telefone, tanto que ela não tem contato com a família dela que mora fora, inclusive a mãe. A mãe dela chega a falecer e ele não conta que ela faleceu até que vem um advogado, algo assim. Não, alguém manda uma carta, é o advogado da família manda uma carta para ela e através de uma carta ela sabe que a mãe morreu já havia meses. E aí ela estava participando do inventário. Então, assim, são muitas situações que ele controla ele o tempo todo. Já nos finais dos capítulos, tem uma versão aí, que eu não me lembro se é de Bia ou se é de Gordon, que ele faz com que ela tenha um atestado como se ela tivesse assim, as suas faculdades mentais perfeitas e que ele seria esse tutor e ele até ameaça interná-la em uma casa dessas em uma clínica dessas de reabilitação para pessoas com problemas psicológicos. E enfim, gente, para Cora é muito difícil. E aí eu achava que os últimos capítulos no finalzinho do livro de Bia e de Júlia seriam mais tranquilos, mas a versão de Bia, vou adiantar para vocês, ele morre. Quem eu achava que podia fazer, tirá-la dessa situação, ele acaba morrendo no finalzinho. E fico muito triste porque a trajetória dele toda muito fofinha, do capítulo de Bia. De Júlia, ele tem uma crise existencial e ele até tenta ajudar a mãe, mas também não consegue, Maia não consegue. E por fim, é no capítulo de Gordon que ele vai conseguir libertar essa mãe. Ele grava as perversidades que o pai fazia com ela, eles já na fase adulta, e aí ele vai na clínica e mostra ao pai e diz que se ele não sumir da vida da mãe, que ele vai denunciá-lo, né, aos quatro ventos, e ele sabe que seria preso. E aí ele some literalmente da vida dela, mas todo aquele mar de tristeza, aqueles anos que foram muitos, não se apagam. Ela começa a repensar nas coisas mínimas da vida que ela já não dava mais conta por ter ficado afastada tanto tempo. Coisas mínimas como ir ao supermercado sozinha, como ir a lojas, como ela disse que não conhecia os vizinhos, porque ela literalmente não saía da porta de casa. Então, assim, é um livro denso, é um livro difícil. E tem um trechinho aqui que eu gostaria de ler para vocês, bem curtinho, que é da Maia, que ela diz o seguinte: e se eu não quiser me relacionar com a mulher? E se eu quiser um relacionamento com mulher porque tenho medo de me envolver com um homem? Vai que aquele acabe sendo igual a ele. Esse ele era o pai dela. Então ela tinha medo de se relacionar com outros, com homens, né, com rapazes, porque ela tinha medo de encontrar algum que fizesse com ela o que o pai fazia com a mãe. Então, assim, é um livro extremamente profundo, delicado, né? Quando a gente lê o título, os nomes, a gente não pensa que vai para esse lado aí da violência psicológica e física de uma mulher e de uma família, porque as crianças também sofriam psicologicamente, não fisicamente como a mãe, mas psicologicamente sim. E isso traz traumas para a vida toda deles.
Então, assim, eu recomendo, mas já fiquem sabendo que tem gatilhos, que não é uma leitura fácil. Teve momentos que eu me senti até enjoada em ler esse livro. Então, assim, vale a pena a leitura, é fantástico, reflexões profundas, muita coisa. Eu não falei que nem 50% do que o livro ainda vai trazer, mas já dei muitos spoilers mesmo, tá? E fica aqui a indicação. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, que assim você ajuda esse canal a continuar por aqui. Um beijo e até a próxima resenha.